Olá! Tá começando mais um podcast Artevimento! E hoje a gente tá recebendo dois convidados incríveis, maravilhosos, que tem um projeto assim super potente, que é a agência Imuripaô, com vocês, Bruno Clima. e Hanna Vitoriano. Obrigada por terem vindo, gente. Boa tarde, muito obrigado, viu? A gente que agradece muito o convite, ficamos muito felizes. Sim, foi um convite bem inesperado, mas estou muito feliz de estar aqui com o Bruno, ainda mais que é um parceiro de projetos. A gente também está muito feliz. E para começar, a gente queria já voltar ao passado, né, para a infância, e perguntar para vocês qual foi o primeiro contato com a arte na vida de vocês. Nossa, pode começar. Quem Eu começa? acho que eu sei a conversar. Tá bom, vai. Não sei. Eu estava aqui. Eu acho que minha primeira lembrança com a arte, eu estava no... Eu lembro, é uma memória muito antiga, mas eu estava pintando um porta-guardanapo no jardim da infância. Assim, 6 anos de idade, assim, mas eu me recordo do cheiro da tinta, assim, tem uns lapsos de memória. E a tinta estava um pouco aguada e fazia umas bolhas. E aí eu comecei a fazer esse chuchar o pincel, assim, fazer com que as bolhas fossem ficando, porque era uma tinta rosa, mas todo mundo estava usando a mesma tinta. E eu percebi que se eu fizesse isso, conforme ela ia secando, ela ia marcando a madeira, né? Era um porta-guardanapo de madeira. E aquilo começou a ficar diferente das outras crianças. E aí eu lembro que a professora veio e falou assim, vamos pintar assim. Eu falei, não. Eu quero que, né, que ela fique com as bolhas. Porque quando secou, ficou texturizado. E a professora não sacou a arte nisso? Não, depois ela sacou, mas assim, quem sou eu pra sacar? Eu era muito jovem, mas eu sabia que aquilo ia ficar diferente. Então na minha cabeça eu tava fazendo alguma coisa que não era igual a das outras pessoas, das outras crianças. Então eu lembro, acho que foi a primeira coisa, assim, o primeiro lapso de memória que eu tenho de que eu estava fazendo alguma coisa que ia ficar diferente. E era um presente de Dia das Mães. Olha, que Minha mãe tem esse guardanapo, esse que porta-guardanapo especial, ela tem até até hoje. hoje. Ela tem, tá na cozinha dela. Ai, que amor. Acho que foi a primeira lembrança que eu tenho sobre. Coisa linda. E você, Hanna? Então, eu acho que a arte ela sempre foi muito intrínseca assim, na minha família. Mas acho que por ser de uma família periférica, a gente demora a entender o que é arte. E aí a gente tem esse conceito de que arte precisa ser algo muito específico, né? Mas minha família sempre foi muito artística, a gente sempre fazia rodas de samba. Então acho que eu acabei crescendo nesse meio artístico, mas eu acho que sempre teve ali. Sempre gostei muito de desenhar, tanto que isso futuramente desencadeou estudar moda, então desenhava croquis, assim, de desenhos de princesa, eu gostava de desenhar vestidos de princesa. Então acho que esse foi o meu contato, assim, com a arte. Eu sinto, assim, diretamente. Legal. Bacana. Estilizando as bonecas já. Não, minhas bonecas sofriam, gente. Bom, Bruno, você teve uma formação artística na Fábrica de Cultura, né? Sim. Fábrica de Cultura, que é um programa do Estado, né? Exato. Do Estado de São Paulo. Como é que foi essa sua experiência? Nossa, o programa Fábricas de Cultura, ele fez o primeiro convite em 2007. O projeto piloto, chamado Pedrinho, começou com o Núcleo Luz, um ano antes, em 2006. E a gente foi selecionado nas escolas. Foram as escolas públicas do estado e começaram a selecionar vários adolescentes para fazer esses testes, essas audições. Então tinha a área de dança, teatro, circo e música. Você podia fazer todas e você podia entrar só por um. Eu resolvi fazer todas. Óbvio. Nós começamos em 2007 e ele foi até 2009. A gente começou usando os espaços... Eram 9 distritos, né? Então eram 9 pontas nas periferias. Eu morava no Jardim São Luís e eu fiquei lá até 2009. E aí, conforme o tempo ia passando, eles iam fazendo seleções para papéis específicos. Mas até então a gente não sabia no todo que o projeto se tornaria.
Ao final do terceiro ano, o Pedrinho se consolida como um grande espetáculo. Foram selecionados entre 50 e 60 colaboradores, né, que eram adolescentes na época, que eu tinha entrado com 15 anos, estava com próximos 18, ali 17, 18, saindo da escola. E aí nós começamos uma apresentação itinerante em todos os céus da cidade de São Paulo. Que Então lindo. nós ficamos durante 8 meses apresentando o Pedrinho e os outros distritos também. Então nós tínhamos 9 peças que eram do Pedrinho, só que contadas a partir da perspectiva de cada bairro, de cada perifa. Então nós tínhamos Jardim São Luís, mas tinha do Capão, tinha do Tiradentes, do Jaçanã, tinha de Que Sapopemba. lindo Então, isso. quando a gente se encontrava, né, o do Capão era um picadeiro de circo. O Jaçanã começava do final da história. E os sexos dos personagens eram trocados. Então, cada um apresentava o espetáculo de um jeito. E era maravilhoso, assim. O Fábricas de Cultura foi uma primeira formação, assim. São cria de... Hoje existem as fábricas de cultura, né? Os lugares, os equipamentos, enquanto equipamento público, com esses espaços, mas acho que não existe o mesmo orçamento que tinha na época porque nós fomos levados realmente a todos os céus. Essas apresentações foram, assim, transformadoras na vida, acho que não só minha, mas muitos amigos que eu fiz no Fábrica de Cultura, que hoje são maquiadores, são artistas tanto do audiovisual quanto artistas do corpo, artes circenses, professores de dança, cresceram através do Fábricas de Cultura. E é engraçado que esse negócio dos céus, né, de passar por todos os céus, uma vez eu estava também ajudando um amigo que estava fazendo espetáculo de dança, né, por céus, e você conhece São Paulo, né? Sim. Você conhece os extremos de São Paulo, né, e também o centro, mas é impressionante, né, esse trabalho. Nossa, o Fábricas de Cultura foi... Sim, eu não sei o alcance que ele tem hoje, mas na época, assim, se não fosse o Fábricas, eu jamais teria tido esse contato com outras periferias, de conhecer outros jovens ascendentes artistas como eu, com quem a gente realmente trabalhou durante o processo que a gente cresceu, né? Sim. Porque em São Paulo não tinha acesso, jamais a periferia ter acesso à música, ao circo, à dança, muito elitizado ainda, né? Ainda hoje é muito elitizado. Nós somos, acho que, no mês passado, acho que uns 3 semanas atrás, nós fizemos uma apresentação de dança no céu de Tiradentes e foi a primeira vez que as crianças viram uma apresentação de dança. Isso é recorrente, né? Isso é muito recorrente. É. Mas aí na sua trajetória você também tem formação em cinema e arquitetura, né? Sim. Como você decidiu fazer esses cursos e como isso se relaciona na sua vida? Quando, após o Pedrinho finalizar o processo, entrou um espetáculo chamado Vila Lobos, também pelo Fábricas de Cultura, muito menor, né? Isso durou só 3 meses, comparado ao Fábricas, que durou 3 anos depois dos 8 meses de apresentação. Ficamos em cartaz. Eu começo a enxergar que não tem muito como nós nos mantermos, né? Já estava fora de casa, saí de casa aos 15 anos, então já era muito difícil. Um aluguel muito mais barato, obviamente, né? 17 anos atrás, morar nas periferias, conseguia alugar, né, quartos por R$ 400. Então dava para você ter um salário mais ou menos e conseguir pagar um aluguel, dependendo de onde você estivesse. E aí eu falei, poxa, não vai dar. Como que eu posso estar próximo das artes sem estar tão distante assim, né? Porque não vou conseguir fazer alguma coisa dentro do palco. Então, o que eu consegui enxergar foi a técnica do cinema, trabalhar com produção. Então, eu ouvi falar do Instituto Criar, de TV e Cinema, que também atende jovens das periferias. O Instituto Criar foi uma proposta que me ocorreu em 2011. Eu entrei na turma 7 de cenografia. Olha. E eles tinham também um valor, né, uma bolsa, que atendia esses estudantes. A gente ficava lá em tempo integral. E a partir dali eles encaminhavam para um estágio. Então eu... Já facilitava bastante, Nossa, né? totalmente. A entrada no mercado de trabalho e tudo mais. Todos esses programas sociais. Se não fossem esses programas sociais, não teria essas condições de ter acesso a esses lugares. E o Instituto Criar oferecia uma infraestrutura de equipamentos. A gente operou uma grua. E aí eu conheço pessoas formadas em cinema que nunca operaram uma grua, não tem essa experiência. Então eles ofereciam esses equipamentos e tinha uma gama de profissionais muito legal que vinham até o Instituto. Nós tínhamos mantenedores na época, era o Itaú,
a Coca, eram grandes marcas, né? Então, eles tinham esse aporte financeiro, os nossos trabalhos normalmente tinham bastante infraestrutura para serem realizados. Então, nós recebíamos para estudar e fazer um trabalho decente, né? Um trabalho de qualidade técnica Isso é que muito muitas importante. faculdades particulares não tinham. Sim, sim. Bom, agora eu vou perguntar para a Hanna, né? Que você também conflui várias linguagens, né, na sua carreira. É fotografia, é moda, é audiovisual, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você trabalha com tudo isso na sua vida. Nossa, uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acredito que essa questão de ser multitask, hoje em dia, ela acaba sendo até um caminho que a gente encontra, né, também, né, Bruno, assim, pra conseguir lidar com tudo que o mercado de trabalho exige e também estar próximo da arte, como o Bruno falou. Porque a gente, ao mesmo tempo, quer estar próximo da arte, mas a gente entende também que não é tudo que, assim, que a gente consegue ter de recurso, né? Então, a gente vai encontrando formas de estar próximo, mas também de conseguir, né, ter recurso financeiro para se manter. Mas eu acho que é engraçado que na minha vida foram aparecendo oportunidades assim de me aprofundar em diversas linguagens e eu só fui indo assim. Então eu gosto muito assim de estudar também. Então a moda, o audiovisual são linguagens que eu gosto muito e que eu acabei me encontrando. Ainda tem outras que eu quero estudar, né? Teatro também ainda estou começando a me desenvolver, mas eu gosto bastante. E você também é DJ, né? Você É, ainda toca? Como é que foi essa história como DJ, assim? então, durante a pandemia eu parei, estava no hiato, mas agora eu vou voltar dia 26 de julho. Ah, que tudo! Vem aí. Conta todo sobre o Bacana. projeto, então. Tem um nome É. já? Ou você já tem um lugar pra tocar? Como é que é? Já, eu vou tocar no Festival Nacional de Teatro de Passos, Ah, que tudo! Que cidade do chique. Selton Mello, gente. Olha. Nosso querido Selton Mello. E tá sendo interessante também, porque eu acho que a pandemia também foi um processo bem interessante para mim também. Acho que a gente se recolheu muito e agora tá sendo o momento de voltar pro mundo, assim, de uma forma total, assim, pelo menos para mim. E a arte também tem esse poder, assim. Acho que eu vou voltar de uma forma mais madura. é, e eu acho que esse set vai demonstrar bastante isso também. Vai ser bem legal. São todos convidados. Quem quiser ir para Passo também, o Festival de Teatro é incrível. É uma semana de peças acontecendo, todas gratuitas. A cidade fica imersa na arte. E aí, final de semana, vocês vão lá me ver tocar. Vai ser bem legal. Bacana. Depois de quase 4 anos de aposentadoria, tô voltando, gente. Vai ser bem legal. Eu conheci a Hannah num show dela. É Ah, verdade. Tudo! Foi Nossa, nesse que maravilha. momento. Eu ia até perguntar onde vocês tinham se conhecido mais pra frente, mas vocês já falaram, foi no show. Depois vocês vão contar melhor essa história. Bruno, você faz parte da companhia Sopro de Dança, Isso. que já esteve aqui no CCSP, Sim. né? Qual que é a sua participação? Eu sou intérprete na companhia. Agora, atualmente, fiz a minha finalização com o Circuito dos Céus. Nós fizemos um circuito com 8 céus, então para mim foi bem impactante, porque foi o meu primeiro projeto itinerante de estar em cartaz, foi com Fábricas, que nos levou aos céus, né, há 17 anos atrás. E agora, encerrando esse processo com a Sopro, eu volto aos céus, né, volto aos Que mesmos coisa palcos linda. que eu estive 17 anos atrás, então para mim foi uma experiência bem transformadora, assim, estar de volta nesses palcos. A Sopro Companhia de Dança me abraçou em 2022, quando eu fui lá fazer algumas aulas. E eles trabalham com um contemporâneo bem acrobático, assim, chama Joran, uma metodologia que o Roberto Amorim e a Tatiana Portela desenvolveram. E eu fiquei lá. Eu posso ter aula aqui? Posso ficar aqui? Eles me abraçaram, falaram, claro, né, seja muito bem-vindo. E aí eu comecei a ir aos ensaios, fiquei no cantinho ali, aprendendo, até que um momento ela falou assim, eu vou te colocar na cena, vem pra cá. E aos poucos eu fui sendo inserido, porque eu não tive uma formação de balé clássico, né? Como a maioria das pessoas estudam 9 anos seguidos. Eu fiquei distante, a partir do momento que eu vou estudar cinema, dali eu engato na arquitetura, que foi uma outra missão de vida, especialmente com movimentos sociais nesse processo, mas eu fiquei 10 anos afastado de artes do corpo no geral. Então eu volto 10 anos depois me enfiando numa companhia que eu gostei. E ali
mais ou menos um ano depois de experiência dentro dessa companhia, que eu começo de fato a ir para a cena. E aí o meu corpo já está preparado de novo, eu já tenho uma outra maturidade e começo a ter um pouco mais da prática técnica do que é o Joran, né? Na dança, do que eles estavam propondo. E aí, dali 2 anos, estamos aqui, que foi esse ano, né? E apresentamos o espetáculo A Olho Nu, aqui no CCSP. E foi muito, muito bonito, assim. Foi uma experiência linda estar nesse palco, estar nessa casa. A gente olhou assim um pro outro e falou, meu Deus, E vocês olha mudaram só. São Paulo, né? Fizeram em vários lugares que eu vi, a divulgação Sim. e tal. A companhia costuma ir bastante aos céus também, de periferias, pelo menos anualmente faz um circuito, às vezes tenta fazer mais de um, e teatros também conveniados com a prefeitura e alguns editais públicos, quando eles são contemplados. Sim. A companhia tem acho que 22 obras, e aí atualmente eles estão rodando entre 5 obras, então tem cada temática, eles preparam para fazer os espetáculos conforme a temporada, né, conforme o que eles fecham de proposta. Mas é uma companhia lindíssima, assim, uma companhia que eu acho até... ela tem 25 anos de mercado, mas falta ainda esse conhecimento na dança no geral, né? Nós temos o estágio, que tem 50 anos no mercado, a maioria das pessoas nunca viu o estágio. Inclusive, eu vi uma apresentação do Bruno lá no CRD, com a Cesta Pro de Dança, e foi linda, assim. Ah, sim! É. Mas aproveitando esse gancho que você falou da arquitetura e da luta social e tal, gostaria que você falasse do Fio Assessoria, né? Sim, Que é justamente esse trabalho pela luta à moradia, né? sim, E aí, conta um pouquinho pra gente como é que funciona. ponto. Bom, a partir do cinema na cenografia que eu descobri a arquitetura. Porque após criar, eu fui trabalhar na TV Cultura e eu queria muito desenhar cenários. E aí eu descobri que dentro do audiovisual, a única área que eu precisava de uma formação acadêmica era a cenografia. E eu descobri isso depois que eu terminei o curso, quando eu já estava trabalhando. E eu sempre tive um certo asco até da academia, né? Pelo academicismo, por essa questão de existir uma metodologia que vai te pautar, enfim. A faculdade nunca foi um plano. E ali eu me vi obrigado a ir buscar um papel para fazer algo que eu já sabia fazer. E eu falei, tá, eu vou lá buscar então, né? Vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer isso. E comecei a prestar bolsas para entrar em faculdade de arquitetura, consegui. Acho que na minha terceira tentativa, consegui uma bolsa para estudar. E quando eu termino a faculdade, no meio da faculdade eu já conheço os movimentos sociais, fazendo uma pesquisa. A gente estava gabaritando os prédios, né? Fazendo as alturas dos prédios de São Paulo para a gente poder desenhar alguns bairros específicos. E eu me deparo com um prédio ocupado. E eu falo, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? E eu conversei na época, o menino tinha mais ou menos a minha idade, eram 75 famílias que ele me contou que existiam lá na época. Ainda era muito precário, não existia uma regularização, nem uma organização. Era um hotel ali no Anhangabaú, chamado Cine... Não vou me recordar o nome especificamente agora, mas era um antigo cinema também. E aquilo ficou na minha cabeça, eu levei aquilo para os professores e uma professora chamada Débora Sanches fazia um trabalho que já envolvia os movimentos sociais e nos apresentou uma oportunidade de workshop, que na época chamava Cartografia Insurgente, que era um cara da Bélgica que saiu lá do país dele para estudar uma coisa que estava acontecendo aqui. Eu falei, não, que vergonha, né? Como assim? Você vai deixar um cara do outro? Não, vamos lá agora, vamos se envolver. E a gente participou desse workshop. Ele estava já vivendo aqui em São Paulo por alguns meses, dentro das ocupações, para observar isso. Eu falei, nossa, olha que maluquice, né? A gente não tem consciência de classe de fato do que está acontecendo com a nossa cidade. E aí nós mergulhamos ali com esse Carmen Silva, que é a liderança do movimento do MSTC. E a partir dos trabalhos que nós fomos desenvolvendo lá, a gente acaba se formando e tendo uma grande amizade, não só com Carmen e as lideranças de outros movimentos, mas muitos alunos que vieram de outras faculdades e que estavam ligados à ocupação, formam a Fio Assessoria, que é formada hoje por 10 arquitetos urbanistas
mas a gente já chegou a contratar 60 arquitetos urbanistas por um chamamento público, que foi nossa primeira vitória Nossa, do Conselho muito de importante Arquitetura. o projeto ir crescendo, assim, né? Sim. Tomando outras proporções, assim, né? Nós realizamos a regularização das 5 ocupações do MSTC e fizemos cartilhas para serem distribuídas em outras ocupações com indicações de habitabilidade, como fazer segurança contra incêndio, a elétrica e hidráulica regularizada, porque o CONDEC, a Defesa Civil, quando ela bate nesses edifícios, ela quer que os edifícios estejam regularizados. Mas a escada do MASP, para quem não sabe, não é regularizada. Mas Tem um ninguém monte de nunca coisa que ameaçou não é, fechar né? o MASP. Nosso Então, próprio prédio, assim, não tem extintor. as escadas do nosso Sabe? prédio são Absurdo, helicoidais. E aí, quando vai ter vigilância, essas coisas, eles põem as coisas e depois tiram. Nossa, faz um fake. Exato. Sim, não, as escadas dos nossos prédios são helicoidais, elas não poderiam ser abertas, mas você não vai derrubar um prédio, É, Claro que não. obviamente que não. Mas acontece a mesma coisa nas ocupações, então existe essa luta, né, para o poder público, para que a gente possa regularizar isso. As famílias são as próprias mãos de obra desses edifícios. E quando, né, voltando um pouco até antes de explicar o meu trabalho, mas a ocupação em si, ocupa-se para denunciar ao Estado que existe um prédio ocioso na cidade de São Paulo sem a sua função social. E um prédio sem função social acumula doenças, acumula epidemias, pode ter ratos, pode ter dengue, fora sujeira, fora tráfico que pode ser formado naquele lugar, porque você pode ter uma invasão, pode ter um fluxo de drogas, de prostituição, de uma série de coisas que um prédio, né, desocupado em São Paulo, que tem ali 3.000 metros quadrados vazios e ociosos, podem suportar ou podem ocasionar uma série de coisas, incluindo uma epidemia de doenças. Então, ocupa-se para denunciar ao Estado que esse edifício não cumpre sua função social, o que é um crime, e como a moradia é um direito constitucional e esse direito não é dado, esse direito não é algo que o Estado consegue prover. Ao ocupar, você consegue ali uma moradia digna de várias famílias que trabalham, não só para aquele prédio seja estruturado e esteja disposto a dar não só uma ocupação familiar, mas também como um nódulo cultural, porque hoje essas ocupações são pontos culturais. Acontecem uma série de atividades lá, desde atividades para crianças, como atividade para melhor idade. Nós temos uma gama de coisas acontecendo, como a própria Fio Assessoria, que se forma ali no movimento, mas que hoje distribui seu trabalho entre outras categorias sociais, dando essa assessoria popular para que outras comunidades, para que ocupações como favelas, cortiços, alguns lugares na Liberdade que a gente também atende, tenham acesso a como fazer. Nós temos uma publicação de 2022, chama A Prática em Movimento, que trata-se dessa ocupação de um espaço que está ocioso para que você consiga dar estruturalmente e socialmente um aporte familiar inicialmente e depois você consegue evoluir aquilo a uma ocupação mais cultural, né? Porque a gente tem necessidade, o povo primeiro precisa morar. sim, sim. Porque como a gente vai pensar em comida, como a gente vai pensar em trabalho, se você não tem como comprovar moradia, que deveria ser um direito constitucional. Então a gente se une ali e começa a fazer esse trabalho, que é um trabalho com muito orgulho, Muito necessário. muito necessário. A Fio Assessoria se junta a outras assessorias aqui em São Paulo também, que começam a surgir, e a gente começa a iniciar um trabalho de formiguinha, ainda muito primário, né? Porque a gente trabalha junto com os assistentes sociais em uma frente jurídica, porque primeiro precisamos chegar a essas famílias. Essas famílias, eu usei alguns termos aqui para explicar, porque temos a noção desse conhecimento, passamos por formações, mas obviamente não é esse vocabulário que a gente usa com as Não, famílias. nem pode, né? Né? É uma Senão outra chega. fala, eu chego num aporte com as famílias de um outro jeito, com uma outra roupa. Isso que eu ia falar, com essa roupa. Não é com essa roupa, não. Um discurso academicista não, Não vai vai, funcionar. exato. Distancia, né? Me distanciou de querer fazer uma faculdade. Quem dirá essas pessoas que, né, não sabem, não tiveram oportunidade, não tiveram acesso, mal a própria língua portuguesa. Quem dirá você falar com ela de uma maneira academicista? Você está muito distante. Não só distante, você chega a ofender. Exato.
Exato, porque aí é como se você estivesse chamando outra pessoa de burra, né? Sim, eles se sentem, né? Nos nossos processos de explicar algumas coisas durante o projeto, quando a gente chegava, isso me marcou muito, inclusive, com a Márcia, que hoje também faz parte da administração de uma das ocupações, a 9 de julho. Que nós apresentamos algumas vezes, né, em 2019, e a gente assim, não é esse caminho. Não é por aqui. Não precisamos reexplicar, ressignificar algumas palavras. Precisamos de chegar com um outro método. E aí eu me recordo de uma reunião que nós fizemos. Nós passamos alguns desenhos técnicos à mão e fizemos algo quase um cartoon para explicar algumas coisas e fizemos algo mais simbólico, né? Pegamos signos que fossem mais representativos do campo popular. Quando a gente termina esse material e apresenta, e eu lembro da Márcia pegar esse material e falar assim, eles vão entender, eu entendi, eles vão entender. E aí a gente olhou, chegamos lá, é aqui, é por esse caminho, mas ainda falta muito, porque eles não são uma preocupação do Estado. Pelo contrário, né? Hoje nós estamos passando aí o que a galera do teatro de container tem enfreitado, né? Sim. Com a sua reintegração de posse. Uma galera que está há quantos anos O fazendo... coletivo tem sentimento também, estão lá naquele espaço há muito tempo também. Tá Sim. passando por isso também. E você ameaçando uma galera que já fez um polo cultural, que já participa, que aquele espaço já está impregnado com aquela cultura e você simplesmente vai tirá-lo dali. Jogar uma história toda fora, né? É um espaço consolidado. Bom, você falou todo esse trabalho de formiguinha, né? Com essa questão social, da moradia, de espaços desocupados, né? De ocupações. E a Hannah também tem um projeto super interessante, né? Com a militância feminista e racial, que é a Elas no Poder, né? Conta um pouquinho pra gente todo esse caminho, todo esse processo, né? Então, na verdade é um projeto um pouco recente, assim, vai fazer um mês que eu tô como coordenadora, mas tem sido um processo bem interessante, porque a minha história com a militância feminista ela é bem antiga, na verdade, então foi um processo até chegar ali, mas tem sido uma jornada bem interessante. A ONG Elas no Poder, ela atua, né, para que mais mulheres tenham acesso a espaços de poder e permanência, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só estar no poder, mas a gente enfrenta também muitas violências, né? A gente vê o caso da Marina Silva, que estava lá no Senado dando uma fala e sofreu uma violência, né? Ponha-se no seu lugar. Então, às vezes, não é só uma mulher estar no poder, né? Ela também tem que permanecer nesse lugar de poder. Então, a minha atuação lá é de parcerista, né? Estou lá como um trabalho voluntário. E eu atuo na parte de parcerias e de imprensa, mas é isso, minha atuação é totalmente voltada para que mais mulheres tenham acesso ao poder, gente, porque a gente precisa ter representatividade. Se a gente parar para pensar a quantidade de mulheres que a gente tem nesse Brasil e a quantidade de representatividade que a gente tem no poder é muito pouca. Exatamente. Falta muito ainda. Falta muito, a gente precisa equilibrar esse jogo. E agora também a gente está em discussão um novo código eleitoral também, né, que pretende diminuir ainda a nossa representatividade no poder. Então, temos muita luta aí pela frente para equilibrar esse jogo político também, né? É uma luta constante, né? E parece que quando você acha que você está indo, começam a vir ao contrário, né? Exatamente. É uma guerra mesmo. Exatamente. Agora eu sei que vocês falaram um pouquinho de como começou a amizade de vocês, a relação de vocês, mas vamos se aprofundar nisso? Como é que foi? Então foi nesse projeto que você estava como DJ que vocês conheceram? Sim. Na Rastão? Eu vou deixar o Bruno contar, porque eu acho que eu adoro a entonação que ele conta, entendeu? E eu acho que eu nunca vou conseguir ter essa dimensão. Porque eu tava. Sai desse lugar. Eu tava assim, a visão que eu tenho, eu tava tipo assim, só tocando lá, trabalhando, entendeu? E ele conta de uma outra forma, vocês vão entender, entendeu? Trabalhando. Gente, a gente chegou e a galera tava assim, Ana! Você tá entendendo? Gritando, tipo, o nome dela na beirada. Eu falei assim, gente, quem é essa galera? Ele dá uma exagerada, ele fala que você Não, tá empurrando a grade. estavam Não, empurrando a eu grade. tenho registros Elas estavam maravilhosos. empurrando a grade. Tipo, era um baile na periferia de Passos. E na época eu cheguei com o Henrique, a família Piotto, né? Tem uma história, né, que nos conecta.
E aí e ele falou assim, você vai conhecer a Hannah tá tocando. Então nós entramos por trás e eu fui até o palco. Nunca tinha visto ela. Então eu vi essa galera gritando o nome dela, eu fiquei assim, meu Deus, quem é essa mulher? E aí era Isso uma foi das final do últimas... ano também, tem isso. De qual ano, vocês Isso lembram? era dia 23 de dezembro de 2019, 18. 2017 ou 18? 18. 18. 18. Porque eu tava na faculdade ainda, finalizando a faculdade. E aí, era uma das últimas músicas do seu set. A gente tocou acho que umas 3, 4. E aí a galera começou a arrumar as coisas e falou assim, vamos rápido, porque senão a galera não vai deixar ela ir embora. E aí vão parar ela, assim, famosíssima, assim, sabe? Abriu pra Loki, né? Rola uma exagerada. Mas abriu, DJ abriu o super, show da né? Loki, né? Aí a galera, assim, começou a arrumar as coisas rápido. Aí o pessoal meio que, né, quase escondendo ela pra gente sair pelos fundos. Rola a treta da Marina, que é uma amiga que é uma das pilotos. E, like, rola uma confusão lá fora, briga de não sei quem que é amigo. E aí a gente se enfiando num carro pra ninguém ver a Hannah, porque a galera ia parar ela, ia parar o carro, não ia deixar a gente. Só um E eu falei, detalhe, cara, esse achei carro é Britney um Spears Fusca. saindo. Aquelas, como deve ser famosa? Esse carro era um Fusca sem o banco sem o banco do passageiro, que a gente foi. Nossa, esse dia foi assim foi um episódio, Foi né? icônico. Foi icônico, foi icônico. E dali a gente vai embora e prazer, É, tudo bom? Eu sou o No Bruno, carro. amigo da Marcela. Eu falei, Dentro tudo do- bom? E é tipo assim, eu super cansada. Acho que eu tinha tocado assim 2 horas, 3 horas. E eu no lugar do passageiro, do banco que não tinha banco, pendurado, assim, né? O Henrique dirigindo aquele Fusca branco, caindo aos pedaços. E as pessoas procurando você na porta da festa. Foi assim, nossa, um E episódio. no dia absurdo. seguinte, né, eu já tava com passagem comprada pra voltar pro Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro. E aí eu tinha que passar o Natal com a minha família. Então eu tava tipo assim, gente, só quero ir embora, fazer minha mala e chegar no Rio de Janeiro, que era 12 horas de viagem. Então, tipo assim, não teve isso, eu não passei Natal com vocês. Mas Super então como vocês se famosa. conectaram, assim? Aí a gente ficou amigo, tipo, adorei o Bruno, que o Bruno é super simpático, né? Essa presença que toma todo espaço. E ele querendo super conversar, falei, Bruno, hoje isso vai ser super legal, mas eu preciso dormir aqui, porque eu tô muito cansada. Mas a gente se conectou assim, mas não foi aquela amizade, mas aí eu vinha pra São Paulo e a gente sempre se via. Mas acho que rolou conexão mesmo em 2020, que eu mudei pra São Paulo oficialmente, no meio da pandemia, né? Sim, quando a gente vem trabalhar uma campanha de Carmen, que acaba resultando na Operação Povo Sem Fome, né? Quando, ali em 2019 para 20, quando a gente estava institucionalizando, Palavras né? difíceis. Palavras que nós não usamos no movimento. Mas, né, quando a gente estava institucionalizando esse processo para a gente começar a trabalhar com tecnologias sociais com a galera do movimento, né? Vira 2020, nós temos aí a Covid-19 trancando tudo. Então a gente passa essas forças para trabalhar num projeto chamado Operação Povo Sem Fome, que atendeu na época mais ou menos 75 mil pessoas, né? Foram Vixe, é muito número, gente. eram muitos Acho que números, mas assim, eram, mais de 100 mil cestas básicas distribuídas. Incrível. foram, se eu não me engano, Outro eram projeto necessário. 75 mil Era- pessoas, porque pelo número de famílias que nós tínhamos, acho que era isso, se não me engano, depois eu posso... E era muita coisa. A gente assim, vestiu um macacão branco com aqueles capacetes, com máscara. Fizemos um mapeamento de várias pontas nas perifas, porque nós tínhamos um trabalho específico que nós gostaríamos de oferecer para essas periferias, mas houve a necessidade da fome em si, porque essa galera não podia trabalhar. Então, ao cortar isso, essa galera ficou sem alimentação. Então, nós começamos a juntar isso. A Carmen, como liderança, também tinha outros contatos que fomentaram esse projeto, que a gente começou a comprar cestas básicas, kits de higiene, Tinha até peixe. peixes, legumes, Ovo de chegava Páscoa, assim... distribuição de livro. Nossa, para mais de 100 e poucas pessoas, ajudou muita gente, né? Nesse momento tão difícil, assim. Foi E- bem impactante, assim. Foi um projeto absurdo, assim. Atingiu 65 mil pessoas, mas existem os números de família e os locais que nós atendemos. Se não me engano, eram de 280 a 300 pontos que ficavam nas periferias, entre Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. E aí nós fazíamos essa redistribuição
de alimentos e de kits de higiene com máscaras, porque essa galera realmente... A gente ficou sem nada, imagina essa galera. Então, Sim, era necessário que... Como fica em casa se você não tem casa, né? Essa era uma das maiores discussões. E tudo isso aconteceu no pipoco de março de 2020. Então, foi entre março e junho, foi uma loucura. Eu acho que foi no dia 20 de março que eu tava desembarcando com a minha malinha aqui em São Paulo. Eu desci aqui pra fazer uma entrevista. Aí a Carmen olhou pra mim e eu fiquei aqui. Nunca mais voltei pra casa. A gente já se agarrou, já se conhecia. Falei, bora, agora vamos nessa missão. Vestimos nossos macacões brancos. E onde estava todo mundo em casa, a gente estava na rua distribuindo cesta. Bom, e vocês depois continuaram juntos, né? Sim. Em causas sociais também, quando criaram o Emoripaô, a agência. Aí vocês, por favor, contem, né? Como é que foi, desde quando inventaram de criar? Então, eu acho que a Moripau, ela nasceu desde esse momento. Apesar de, tipo, dela ser datada de 2022, eu acho que ela nasceu desse momento que a gente se uniu. Porque desde que a gente estava trabalhando, eu ficava... Bruno, mas e se a gente fizer tal coisa? O que você acha de tal ideia? E eu ficava enchendo a cabeça dele com várias coisas que vêm na minha cabeça. E eu acho que desse momento a gente começou a criar isso juntos. Porque eu acho que a Moripau, ela é a nossa duplinha, assim, de criação. Então, acho que nesse momento ela já existia. E com o passar do tempo a gente foi amadurecendo, foi crescendo, até ela se tornar, né, hoje, uma agência, né, que tem um CNPJ, porque hoje é mais burocratizado, a gente está mais maduro e tudo mais. Mas para mim, Hannah, ela já existia desde esse momento. Não sei pro Bruno. Não, com certeza. Aí nós temos ideias que até hoje a gente não conseguiu tirar do papel, né? Ideias, assim, dos primórdios de 2019. Dos primórdios de estar dando um papelzinho de caderno. Literalmente no papelzinho de caderno. E a gente falou assim, nossa, isso aqui não é lindo, né? A gente se vê naquilo, mas ainda não é uma prioridade, porque nós tínhamos outras questões, especialmente sociais, para resolver. E aí a gente fica, não, uma hora isso vai, né? Uma hora isso vai brotar, né? A gente brinca, né? A gente já selecionou as cerejas do bolo, mesmo que a gente não tenha massa ainda, não tenha os ingredientes básicos, mas quando chegar o momento, a gente vai confeitar ele assim. Porque a Emoripaô também, além de uma agência, é um estúdio criativo, né? Sim. Que começou em 2022, mas foi lançado em 2023 nas mídias e tal. E aí eu sei que em 2024 vocês ganharam, a Hannah foi lá receber o prêmio AGÉ pelo Fundo Agbara. E aí queria que você contasse como foi a sensação de ganhar esse prêmio, assim, porque o Fundo Agbara eu tava pesquisando, né? Que é para mulheres negras e tal. Então conta mais, assim, desse prêmio, como é que foi? Mulher, foi tudo. Não seja uma monossilábica, pelo amor de Deus. É que a primeira reação foi essa, assim, mas foi um processo, assim. O prêmio, ele foi o final, mas é que teve todo um processo por trás. O prêmio AGÉ foi o resultado de uma preparação mesmo que várias empreendedoras passaram. E o prêmio foi um reconhecimento que algumas receberam, acho que foram 6 no total, e a gente recebeu o prêmio também com outras mentes prósperas, então o Fiote, a Nath Finanças, a Eliane, a empresária do Racionais também recebeu, então a gente... Chique. Algumas pessoas receberam, mas a gente teve todos os processos de capacitação para escrever um plano, e o nosso plano foi premiado. Muito bom. E aí, eu acho até engraçado, porque quando eu fui me inscrever nesse projeto, nesse edital, porque era um edital, eu enviei minha inscrição 23,59. Em cima da hora eu sou assim também. Eu acho que foi muito pra ser mesmo, sabe? Tipo, eu senti, assim, cara, eu lembro do momento que eu mandei a inscrição, assim, eu abri meu e-mail e falei, nossa, vamos escrever. Aí falei, nossa, eles prorrogaram, acho que é pra me escrever. 23,59 eu mandei, porque eu tinha que gravar um vídeo, então a gente vai, né, postergando a inscrição. Aí eu mandei e falei, será que eu vou ser selecionada? Aí fui selecionada. Falei, nossa, tudo bem, que bom. Aí escrevi o plano, nossa, meu plano foi selecionado. Aí dentro das 10, ia saber quem ainda ganhar o prêmio. Aí fiquei, gente, é muita seleção, eu sou ansiosa, não dá pra ser tanta seleção assim. E aí no dia, subi no palco, ganhar o prêmio com as pessoas que eu admiro, eu fiquei, gente... Uma honra, né, assim. De voo lá. E você tava linda, eu vi as fotos, assim, fiquei muito feliz quando eu vi a Ai. premiação. Nossa, foi um sonho, assim, e pra mim foi importante porque é validar uma coisa que a gente acredita, né? Tipo, um projeto que a gente acredita. A Moripau pra mim não é só uma agência, tipo, é uma agência que
tá aí pra ser uma coisa muito diferente, assim, é pra, sabe, que tá lutando pelas pessoas LGBTs, pelas pessoas negras, sabe? A gente quer fazer projetos que realmente tenham significado no mundo, sabe? A gente não quer vender produtos, a gente quer vender ideias, quer mudar conceitos, mudar cabeças, e num mundo agora que tá vivendo um momento de crise, de guerra, de tanto preconceito, a gente ainda manter isso, eu acho que é fundamental. E ter pessoas também que pensam isso, que concordam e premiam, foi Fantástico. muito especial mesmo, assim. E, Hanna, quais que são os serviços que vocês oferecem, né, para a população? Então, a gente oferece atualmente aluguel de estúdio, desenvolvimento de identidade visual, gerenciamento de rede social. A gente desenvolve bastante coisa na área da comunicação. Então, assim, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai resolver esse problema da comunicação. Tá, então passa o contato. Pelo Instagram é @emoripao.ag e o contato é do DDD 21 98564 3607. Olha. E aí eu queria que vocês falassem também num projeto que é uma websérie agora que vocês estão começando. E aí, inclusive, eu participei do primeiro episódio, que eu achei incrível, assim, o trabalho de vocês, que é o Escutas Transversais, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse projeto. A gente iniciou essa escrita, né? Inicialmente ele começa com uma proposta de um edital, e aí a gente pensou, a gente vai esperar a gente ganhar alguma coisa para fazer. Não, vamos chamar essa galera, vamos começar a fazer projetos pilotos, né? A gente tem uma porção de amigos que estão na comunidade trans. Vamos iniciar. A gente conhece uma galera aí Tão potente. muito potente. Eu falei, bom, vamos começar. Eu falei assim, por onde vamos começar? Eu falei, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Meu Deus. Já faz aí 1 ano, a gente nos reencontramos normalmente em aniversários, né? Sazonais sim, de Auri, amizades. De Auri. que é um grande amigo que, inclusive, já participou, Aqui. daqui. Sim. E aí eu falei, eu acho que é ela. E apresentei Henry, a Hanna, e deu super match. Eu falei, cara, vamos começar esse primeiro episódio. Foi nosso piloto. Foi lindíssimo, assim, deu uma contribuição maravilhosa. Muito obrigado. Não, Eu foi- amei participar. Foi um sucesso, a gata. Ela disparou. Não, mas o trabalho deles, assim, é incrível. Vocês em estúdio são super profissionais e, assim, deixam a gente super confortável, assim. que sabe? Ai, que bom. Esse projeto é meu xodó, assim, tipo, ele nasceu de um momento que eu tava fazendo um curso chamado Entre. E aí tinham muitas mulheres trans no meio criativo. E elas traziam tantas dores de como estar nesse ambiente profissional da criatividade. Que eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes não é só você estar no ambiente de trabalho, sabe? A comunidade trans é muito marginalizada. Então a gente precisa falar sobre isso e trazer referências, assim. A gente tem que ter referências trans. Não é admissível a gente não ter pessoas trans como referência, sabe? E aí eu pensei nisso, falei, não, a gente tem tantas pessoas trans potentes, vamos falar sobre elas. E aí é isso. E eu quero já ver os próximos episódios. A gente já tem um gravado, inclusive a gente tem que Tem que terminar editar. de editar pra lançar semana que vem, que é também uma data super especial, né? E a No nossa- momento que tá sendo gravado, que não vai ser postado agora. vai ser postado já, mas a gente tá editando. E a nossa, acho que esse foco, né? O quanto que a gente descobre, o quanto essas pessoas... Porque todas as pessoas têm as suas habilidades, têm os seus dons. Mas aí a gente visualiza muito que a trajetória de todas as pessoas trans fica muito marginalizada. E aí fica ali focado naquelas dores. Quando são artistas incríveis, né? Que acabam trazendo pra gente coisas que são, assim, agentes transformadores, não somente da história delas, mas da história ao redor. E a gente falou, cara, é isso que a gente precisa mostrar, né? A gente não pode mais ficar focando só nas dores. É claro que ainda é marginalizado, é claro que ainda precisa de muitas mudanças e conscientização. Mas a gente precisa exaltar o que essas pessoas estão fazendo, porque Acho elas estão que fazendo muito Mas mais. o caminho de humanizar, né? Sim. Verem todas as pessoas, como seres humanos que merecem dignidade, respeito, trabalho, moradia, né? Tudo que a gente falou um pouco aqui na conversa. Prêmios. Prêmios! Também. Óbvio. Bom, esse videocast, né, que vocês estão, esse projeto, né, Escutas Transversais, Isso. onde que a gente pode acompanhar? Tem algum canal específico? No nosso Instagram. No por Instagram enquanto. de vocês. Isso. Então, falem olhando para aquela câmera, suas redes sociais, né? De novo, Instagram, tudo isso. Pode ir, Bruno. Vamos lá.
Bom, você pode encontrar um pouco mais sobre o projeto Escuta Transversal através do Instagram, emoripau.ag. Bom, eu sou Bruno Clima, meu @ClimaBR. Eu sou Hanna Victoriano e meu Instagram é Hanna Victoriano. A gente te espera lá. E a conversa foi incrível, eu queria agradecer a vocês. Muito Nem obrigado. vocês. Amamos vocês. A gente já conhecia, né? Sim, mas foi incrível, assim, receber uma trajetória tão linda, né? Tão potente, um trabalho social. Acho que a gente falou de coisas muito importantes aqui hoje, né? Sim. E é isso, para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Os nossos episódios estão quinzenalmente no YouTube do CCSP e em todas as plataformas de áudio. Acompanhe a gente também no @Rádio CCSP. Até a próxima.